Gravando, buenos dias, gravando para minhas duas linhas de transmissão de hoje, como a prova de lucidez, né? Diz o Renato, você já esclareceu em algum momento na internet por que esses vídeos estão indo para a rede, por que está indo esses boletins de ocorrência aqui, ó, com as assinaturas dos camaradas, né? Os detratores da própria lei, da própria ordem, que trabalham dentro das delegacias civis e militares de Florianópolis, né, da capital do estado de Santa Catarina, os promotores dessa Zumbilândia instaurada. Sim, querido Renato, eu respondi, eu já em vários vídeos tenho demonstrado. Nesses últimos vídeos são exclusivos para a prova da minha lucidez, entregue ao Ministério Público de Santa Catarina para que eles criem vergonha imediatamente desses caras, desses funcionários públicos que se apossaram das delegacias para uma criminologia concentrada, para a promoção desses delinquentes. E nesse momento, na leitura desse boletim de ocorrência do dia 1/6/2020, onde esses funcionários, esses canalha, essa desgraça de corrupção dentro da delegacia da Lagoa da Conceição, achou que eles poderiam seguir rindo da família, fazendo campanhas de medo e nos expulsando da nossa própria casa, como eles sempre fizeram com as pessoas, e em defensoria dessa classe desgraçada de supostamente nativos, que de nativos não tem nada, aqui não tem índio, aqui não tem nenhum muril, não tem nada disso, aqui tem seres humanos, cara de pau, problemáticos, isso sim, e de má fé, de má índole, e que nunca acontece nada com eles por causa do modus operandi daquela delegacia, e daquela que não é a delegacia no caso, é aquelas pessoas, são aqueles funcionários, detratores da lei e da ordem que fazem essas coisas. Eu vou começar lendo o boletim de trás para frente, que é para vocês entenderem o desnível que esses funcionários chegaram. Aqui nas providências está escrito: o local e o fato não foi fotografado. A polícia civil não foi acionada e não esteve no local. Lembrando que nessa primeira campanha de medo que colocaram a gangue da nossa casa, nós não tínhamos o manejo de como lidar com as delegacias e com modus operandi implantado na ilha e usado pelas próprias polícias. A gente descobriu depois, por isso que agora a gente fotografa tudo, filma tudo, e vocês vão também descobrir o grande motivo que a minha casa tem tantas câmeras, que não é para o Renato me aprisionar, mas sim para ele me proteger do tal suspeito, né? Que a delegacia tratou o ladrão totalmente identificado como suspeito, não como o ladrão. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí criam os conluio político, fazem conluio dentro da delegacia, aí quando a canalhada tá toda usando a delegacia e a gente não pode sequer fazer um boletim de ocorrência, porque tá tudo infiltrado, ainda querem saber os motivos que eu tô vindo para a rede social, ler boletim, demonstrar a patifaria toda. Que vergonha, Ministério Público, vocês deveriam estar todos na corregedoria, isso sim. A Polícia Civil não foi acionada e não esteve no local. Mentira! Mentira! Modus operandi do canalha que escreveu isso daqui. A polícia foi acionada. Antes foi ligado na delegacia. A perícia não foi acionada e não esteve no local. Nem tinha uma perícia para ir lá. A polícia militar não foi acionada e não esteve no local. Mentira, mentira, mentira. Botaram 4 mentiras em linha aqui embaixo para justificar os atos inescrupulosos de não fazer nada utilizando a delegacia no dia 1º de 6 de 2020.
Essa delegacia já estava sendo usada para politicagem, para conluios, para tudo que não presta. A família compareceu e obrigou eles a fazer o registro, porque nem o registro eles não queriam fazer. Mandaram ligar para a Marinha, que é a Marinha que cuida das águas. A polícia militar mandou ligar para a Marinha, que eles não iam vir atender a ocorrência do Renato. Por isso que quando eu digo que tem negligência, que tem perseguição em cima do paciente de câncer, é porque nesse dia eu vi tudo que foi feito contra ele. Mediante ele ter pegado um jet ski junto com o menino que estava no restaurante Paraíso da Neia, mediante todas aquelas pessoas indo recuperar o seu bote, ele não precisava de uma filmagem. As coisas que subtraíram de dentro do bote nunca foi devolvido, porque esse é o modus operandi de proteger ladrão. O ladrão, como diz aqui, que alguns restaurantes captaram a ação do suspeito, não é suspeito. Ele foi filmado, a caruda dele tá na imagem, ele continua sendo garçom, o Jonas, né? Filho da Salete, casada, juntada com um suposto nativo que tem que ser protegido pela delegacia da Lagoa, o seu Murilo, né? O filho dele tá lá no restaurante Coração de Mãe, na Noemi, no Fabrício, né? Que é o cara que diz que vai invadir minha casa e me estrupiar. Jurou disso. Porque foi pego pelas câmeras. E o que a delegacia fez? Nada. Ele é tratado como delicinha. Ele pode estar lá seguindo os seus trâmites, apoiador das drogas circulantes, de tudo que não presta, de tudo que essas corrupções que aconteceu, inclusive da gangue Stalking, que foi agora, né? Na recuperação do modus operandi dos canalhas, colocado aqui na nossa casa. Gangue, quadrilha armada, eu estou falando de armas ilegais, com origem nessas coisas que a delegacia considera nada, que conhece Costa da Lagoa, que conhece tudo, que sabe tudo e não faz nada. Atenção, Jorginho. Atenção. Aí quando esses mesmos caras orquestram através do próprio restaurante, rouba ônibus, queima carro, faz terrorismo, busca gangue de outros países, aí vocês não venham chorar. Se os caras da segurança pública, eu já chequei o funcionário aqui, esse agente de polícia, Diogo Dalmagro Moreira. Naquele momento, você acha que ele fez essas 4 citações para nos proteger ou para nos incriminar? Como se nós fôssemos bobinho da corte que estava inventando. Nossa, inventando umas coisas assim, Um furto, aqui está escrito, furto consumado. O furto foi consumado, tem imagem, ele não pode escrever outra coisa. As imagens foram entregues, né? O comunicante assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas no relato restrito e declara estar ciente de que a falsidade no transcrito acima implicará nas penalidades cabíveis previstas no artigo 299 do Código Penal. E as vagabundas? Já foi aplicado o Código Penal nas vagabundas que foram na Record, junto com o delegado, difamar nossa família por causa de um suposto roubo de celular que elas tendem a amputar para o meu filho como modus operandi para defender este cara que pegou uma talhadeira, furou o nosso bote com o objetivo de afundar, prejudicar motor e tudo, soltou. Os comparsas subtraíram aqui coisas de dentro do bote, que eu não vou ler o que, mas está aqui registrado. Aí a gente chega na poita, não tá lá. Gerou um trauma. Naquele momento que o Renato ainda estava na quimioterapia, veja bem,
Ele ainda estava, ele não estava no pós, ele estava no tratamento. Então, se isso não é suficiente para as autoridades entender que os delitos estão dentro da própria unidade, para as autoridades em segurança pública entender que quando vocês manejam um má manejo, né, de roubos e furtos declarados, né? Aqui o delegado era o tal do João Lós Medeiros. João Batista Lós Medeiros, não tem assinatura dele. E aqui embaixo está escrito também que a denúncia no 181 é sigilo absoluto e é 24 horas. E não funciona para nada. Não funciona para nada. O Renato ligou em todas as unidades, foi maltratado em todos os tipos. Polícia Civil, Polícia Militar, perícia, ninguém teve interesse em acionar, mas agora a perícia dos Cano foi acionada. Para favorecer quem? A vagabunda que invadiu minha casa? Para favorecer essa vagabunda, vocês mandaram uma perícia nos Cano? Nessa situação da água de agora? O que a delegacia da Lagoa da Conceição fez no caso relativo a todos os delitos em série do grupo terrorista da Costa da Lagoa, que é em conluio com esse grupo terrorista de 1/6/2020. Não são moradores, não são vizinhos, são os mesmos monstros que aterrorizam a família por 5 anos. E ainda estão preocupados em perguntar para mim qual que é meu atestado de sanidade? Meu atestado de sanidade é ficar aqui no meio dos terroristas, pagar para ver, só para poder responsabilizar esses canalha. Esses canalha que pegam as canetas dentro da delegacia e acham que o serviço deles é fazer papel sujo, papel podre. Acumular burocracia, em vez de trazer soluções contundentes para a comunidade. Aí quando a gente explota, pega as provas, esfrega na cara do freguês, vem aqui, demonstra os dados, demonstra a corrupção, demonstra a falta de alinhamento dessas delegacias. E eu posso até dizer que nesse modus operandi agora, aqui, ó, dos últimos fatos, eles estão bem alinhadinho, mas alinhadinho. Todos sabem que eu não fui na corregedoria, que eu não acredito em corregedoria, senão eu tinha ido lá. Mas eu acredito no ordenador, eu acredito na nossa voz, na nossa vez, que a gente tenha que explotar mesmo e colocar para circular informações contundentes. Veja bem, quando eu denunciei no Direitos Humanos esses canalha da Costa, eu denunciei exatamente por causa que a perseguição política é iminente, a perseguição contra a minha vida. Imagina um canalha como esse, Jonas aí, ser tratado como suspeito, consumou o roubo, consumou o ato terrorista naquele momento, bem como esteve junto em todos os atos de agora. Vocês têm que entender, eles não são isolados, eles são acomunados aqui na comuna. Os mesmos que participaram do implante da arma ilegal lá, se eles tiveram acesso a uma arma de uso restrito, eles, com certeza, ela vem de um acesso à polícia, que não quer que isto aqui venha à tona, mas já veio, queridos. Vocês cutucaram a onça com a vara curta, Ministério Público. Quem vocês pensam que são, depois de toda a corrupção, toda essa porcaria, desde o ano de 2010, para vir dizer que vão dizer que eu não tenho sanidade? Eu leio esse boletim de trás para frente e de frente para trás. E acho muitos fatos aqui, ó, que vai contra vocês. Já aplicaram artigos do Código Penal nas canalha?
que elas não podem invadir fonte, elas não podem tomar propriedade privada onde que não é delas, trancar todo mundo, colocar todo mundo. No caso, a família Arquitetos, é todos os 40, mais de 40 ou menos de 40 miliantes contra nós, e a polícia ainda em favor de quem? Deles! E só falta dizer que nós, duas crianças, mamãe e papai, somos a quadrilha daqui a pouco, para tentar limpar a sujeira amputada, aquele antro desde aquele ano. Tá aqui, ó, os documentos. Já foi entregue. Já foi entregue. Eles estão repetindo modus operantes para demonstrar que não vai acontecer nada. Nada vezes nada. O Renato hoje estava bem indignado. E ele me explicou. Você não está vendo que não vai acontecer nada novamente com eles? Agora sim? Você viu o que eles fizeram contra o Serginho? Contra uma criança que está sobre os olhos dos pais e tentando amputar que a família é louca na TV, que a mãe é maluca, que o pai é um selvagem. Vocês não têm vergonha de colocar um delegado da Polícia Civil de Santa Catarina para se prestar esse vexame total. Vocês não têm vergonha de fazer isso. É covardia total aqui nessa ilha de Florianópolis. E eu faço questão de deixar registrado no ordenador, para depois vocês não dizer que ninguém nunca falou nada. Nós sabemos a agenda da ONU, que o Ministério Público coloca lá, florzinha coloridinha, na qual eles estão interessados em seguir os planos. Só que nós não temos nada a ver com essa agenda. Nós queremos saber de atitudes contundentes em favor dos catarinenses, não em desfavor da família. Enquanto que o suspeito é mais bem tratado do que o paciente de leucemia fulminante que foi lesado, foi subtraído, foi humilhado naquele momento, em tantos outros, por esse conluio político institucional que age de dentro da delegacia na comuna e na comuna dentro da delegacia, forjando, como eles falaram na TV, mais de 30 ocorrências contra a família. Agora, as ocorrências que a família faz não servem para nada nessa justiça da maconha. E ainda os senhores, autoridades de Florianópolis, querem saber por que estão queimando ônibus? Estão queimando ônibus porque vocês são permissivos, são ostracistas com quem precisa de justiça. E são o quê? Um beijinho pro criminoso. E aí vai no Instagram e na página do governador e faz propaganda. Em favor do quê, senhora? Em favor da política, em favor que tá tudo bem, que Santa Catarina não vai aceitar a agenda totalitária quando Santa Catarina pratica a agenda totalitária. O que aconteceu com o grupo terrorista? Você viu alguma manchete que o grupo terrorista da Costa da Lagoa foi preso? Foi recolhida? Que está de tornozeleira? Eu trabalhei nisso. Eu fui a legítima delegada do negócio aqui. Eu trabalhei nisso, entreguei tudo prontinho. No hashtag da Polícia Civil. Eu entreguei de graça para a Polícia Civil as imagens, tudo o que precisava para eles fazerem um bom trabalho. Mas o que eu vou ter é um resultado como esse aqui, como disse o Renato. Isso que nós vamos ter. Por isso que eu vou continuar dando a prova de minha sanidade, um carteiraço no Ministério Público, um carteiraço na segurança pública, que é bem o que vocês merecem. Até tomarem jeito e trocar essas equipes falidas, as fifi, de dentro de uma delegacia, por gente com condições psíquicas, psicológicas, condições de análise que tem que pegar. Não dá para deixar isso aqui se criar, como vim aqui ouvir quem? Vem aqui ouvir os carinhas, com as mentiras deles. Até quando? Até quando vão precisar um dicionário para entender o que eu digo?
Aí não entende, aí é só vir aqui fazer uma treta e uma mutreta. Tá aqui, ó. Botei, estão usando a escola para isso há muito tempo. Aí lá na escola, sempre os ruins vai ser quem? Quem vai ser? Bullying, ostracismo. Se eu conheço o ostracismo policial, imagina o ostracismo dentro da escola. Só eu sei o que eu passei com isso. E sempre disfarçadinho, beijinho, interesses. Beijinho, beijinho, pau, pau. Hoje é segunda, beijo na bunda. Sempre vai ser segunda. Até que eu diga que não é mais, vai ser segunda. Prova de sanidade mental aí, para despertar. Beijinho, beijinho, pau, pau. Ô, ô! Ministério Público. Se liga aí. Vocês não são tão corretos para querer cobrar nada de ninguém, não.